Hoje eu estou muito feliz, porque você consegue perceber a presença do Espírito Santo aqui? Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. E você não está aqui por acaso. Deus quer continuar falando ao teu coração. Deus tem muito para falar contigo ainda nessa noite. E hoje nós vamos estudar um texto, uma das cartas do apóstolo Paulo, um trecho da carta do apóstolo Paulo. Mas para que nós pudéssemos estudar, nós temos que primeiro relembrar. Quem aqui conhece a história do apóstolo Paulo? Algumas pessoas conhecem. Então, quem é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes de ser chamado de Paulo, o nome dele era Saulo, né? Reconhecido como um judeu, da linhagem da tribo de Benjamim, um cidadão romano por nascimento, porque seu pai era romano. A cidadania romana era preciosa porque ela acarretava alguns direitos e privilégios. Então, o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele usou a cidadania romana dele para não ser açoitado, para não ser crucificado, porque, na verdade, o cidadão romano, ele tinha alguns benefícios ali, né? E Saulo, após passar da sua infância, ele volta em Jerusalém, e ele começa a perseguir a igreja. Então, Jesus, quando ele vem ao mundo, ele passa 33 anos aqui, ele prepara os discípulos para que a igreja do Senhor, ela se expanda, ela cresça, e quando a igreja se espalha, começa uma grande perseguição. E o apóstolo Paulo era um dos que perseguiu muito a igreja. Nessa caminhada de perseguição, ele acaba sendo conivente com a morte de Estevão, ali depois da pregação no Sinédrio, né? E de repente ele sai por uma estrada chamada uma estrada de Damasco, e ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus ele se converte, ele entrega o coração a Jesus, e ele acaba tendo a vida completamente transformada. Naquele momento que ele tem esse encontro com Jesus, ele acaba ficando, ele se converte, ele fica sem enxergar 3 dias, e ele começa a entender que algo está mudando no coração dele. E aí Jesus fala assim: vai lá, você vai encontrar um homem chamado Ananias, lá na cidade de Damasco, e esse homem vai recebê-lo como irmão. E Ananias recebe o Saulo, e ele é instrumento de Deus na vida de Saulo, e a vida de Saulo se transforma no apóstolo Paulo, é transformada, e ele acaba sendo um dos homens de Deus mais relevantes das Escrituras. Ele que escreveu o maior número de livros das Escrituras, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Este era o apóstolo Paulo. E a pergunta que eu faço para você: você tem vergonha dos teus pecados do passado? Você tem vergonha do que você já fez no teu passado? Certo? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, um homem que impactou a sua história, ele teve um passado muito cruel, um passado onde ele fez muito mal às pessoas, ele perseguiu muito, certo? E de repente você está aqui nessa noite, você olha para o seu passado e você se sente indigno de ser usado por Deus, indigno de ser perdoado por Deus, indigno de repente ser levantado por Deus dentro da igreja para poder ministrar, para poder fazer a diferença, porque o seu passado, eu tenho vergonha do meu passado, as minhas decisões do passado, elas me deixam limitados, eu não consigo. Eu quero te dizer, se Deus restaurou o apóstolo Paulo, Deus pode restaurar a sua vida. Se Deus restaurou o apóstolo Paulo, Ele pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Diante desse breve relato, nós queremos sim hoje conversar um pouquinho, que está lá em Filipenses. Você pode abrir sua Bíblia lá em Filipenses 3, acho que vai ser projetado também. Hoje eu consegui trazer uma projeção, e onde nós vamos falar da caminhada de alegria e confiança no Senhor. Como é que essa caminhada impacta a nossa história? Queridos, o que eu tenho visto, e nós temos caminhado, nessa caminhada como pastor, muitas pessoas têm chegado no gabinete e têm chegado sem alegria no coração. Elas têm deixado que as situações do mundo, as circunstâncias do mundo tenham impactado e têm anulado as pessoas. As pessoas estão cada dia mais escravas de sentimentos, escravas de marcas do passado, escravas de uma palavra de maldição que foi dita lá na infância, e de repente não consegue experimentar alegria. Hoje nós vamos estudar um texto e nós vamos refletir sobre esse texto.
E aonde o objetivo maior é você entender que você pode sim se alegrar e confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Você pode sim experimentar algo novo, deixar a sua vida mais leve. Tem pessoas que estão carregando pesos, a vida pesada, aquela questão de eu estou amarrado. Eu quero te dizer que nós vamos experimentar libertação, restauração nessa noite, porque Deus é um Deus que nos dá alegria, é a fonte da alegria. Então vamos ler juntos, lá no capítulo 3, do versículo 1 a 11, do livro de Filipenses. Filipenses 3, de 1 a 11, tá? Nós vamos ler ali. Querido, eu acho que você vai conseguir acompanhar, acho que vai ser projetado aí. Ele diz o seguinte, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mesmo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Queridos, que texto especial. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, essa carta à igreja de Filipe dentro da cadeia. Ele está preso. Depois do encontro dele com Jesus, ele teve a vida transformada, mas ele manteve um otimismo, uma convicção mesmo preso. É alguém que não deixou que as circunstâncias da vida abatesse quem ele era, abatesse o coração dele, as atitudes dele. Ele era um idealista incansável, que depois que se converteu, buscou a perfeição em Cristo. Embora tivesse preso, ele demonstra nessas cartas uma grande alegria, porque a alegria de Paulo estava fundamentada na paz de Cristo. Você tem experimentado alegria na sua vida? Como é que você tem se alegrado diante das provações? Nós vamos conversar um pouquinho, entendendo como é que funciona o aspecto da nossa mente, certo? Como é que a nossa mente ela pode nos levar a olhar para uma dificuldade, olhar para uma provação, olhar para uma enfermidade, olhar para uma luta no trabalho, e isso travar o nosso ânimo, a nossa alegria. De repente você está passando no meio da luta e você não sente prazer em dar um sorriso. Tem pessoas que passam anos sem dar um sorriso, sem se alegrar, sem sentir paz, porque caminha com um peso no coração. Sabe, será que é possível viver alegre sem confiança? Então o tema da mensagem de hoje é caminhar pela vida com alegria e confiança. E nós queremos ver como é que nós podemos fazer isso a partir dessa experiência de Paulo, a partir dessa carta de Paulo. E o primeiro destaque que eu faço nesse texto é que caminhar com alegria e confiança requer foco na fonte que é Cristo. Então ele fala assim, ó: alegre-se no Senhor, em contrapartida, cuidado com os cães. Certo? O que é os cães? Em nossa caminhada nós temos várias situações onde nossas emoções podem nos paralisar. Atitude carnal, aonde alguma situação vem para roubar a alegria do teu coração.
Quem que tem roubado a alegria do teu coração? Você tem deixado isso acontecer? Nós temos um autor muito conhecido, Augusto Cury, que ele fala dos mendigos emocionais. Pessoas que moram em grandes palácios, mas que vivem mendigando a alegria. Pessoas que, por mais que todo o dinheiro que tenha, ele não consegue comprar alegria. Por quê? Porque a alegria é um estado emocional. E esse estado emocional, ele tem tudo a ver aonde você busca a fonte da alegria. Sabe, você não consegue fazer das pequenas coisas uma alegria abundante. Eles precisam de muito estímulo, eles não conseguem fazer isso. Então, alegria é nós nos alegrarmos nas pequenas coisas. Eu queria aqui citar um exemplo. Imagine um empresário multimilionário. Não sei se você já conheceu um empresário assim. Eu teve uma situação onde eu assessorava um deputado lá em Brasília, e ele me convidou para ir para São Paulo. E eu cheguei lá e ele marcou um almoço lá com um cara que era milionário. E eu me senti um peixe fora d'água, porque eu sentei lá naquele almoço, e era um negócio assim de muito caro. E aquele empresário falando, não, depois vamos passar aqui e ver a minha Ferrari, aí falando do avião dele, falando do helicóptero, e eu ali, com meu Corsinha, 96, mas tudo bem, né? Deus me colocou ali, e eu estava ali orando e falando, por que o Senhor me trouxe aqui, né? Mas sabe, e de repente eles começaram a falar das amantes, e eles começaram a falar das festas, e você via que eles estavam buscando em várias coisas uma alegria. Então, às vezes, você tem um cara multimilionário, que ele vai lá e compra uma Lamborghini, ele compra uma Ferrari, e ele chega em casa, ele não tem com quem compartilhar, porque ele chega num ambiente hostil, ele chega num lugar onde a família não está ali, onde os filhos não falam com ele, onde ele não tem mais esposa, porque ele projetou no reconhecimento, ele projetou no dinheiro a alegria dele. Aí você tem um outro, e de repente um operário da construção civil, que ganha um salário mínimo por mês, foi guardando um dinheirinho, aí foi lá e comprou um Chevette 82, eu já tive um Chevette 82, certo? Ele mudou o câmbio, 82 é o modelo novo do Chevette, certo? E o antigo proprietário tinha acabado de reformar, de pintar, e ele comprou aquele Chevette, guardando o dinheirinho dele, chegou em casa, os filhos se alegraram, pularam no Chevette, pegou a esposa, saiu desfilando pelo bairro, com aquela alegria. Aí eu pergunto, dentro desses dois exemplos, quem está experimentando a maior alegria? Será que é aquele que tem ou aquele que é? Aonde você tem projetado a sua alegria? Eu não vou dizer, tem muitas pessoas que questionam, será que o dinheiro traz felicidade? Já ouviu isso? Será que o dinheiro traz felicidade? Não, tem muita gente que fala assim, ele não traz felicidade, mas manda comprar. Será? É claro que o dinheiro, ele potencializa a felicidade, né? Então, se você já é feliz, se você já é alegre, se você tem uma família linda, você está vivendo uma felicidade plena, o dinheiro facilita, potencializa. Então, ao invés de passar as férias de janeiro, se queimar no sol aqui do litoral paranaense, você vai lá para Cancún, você vai para Miami, potencializa, né? Mas ele não traz felicidade. Ele somente dá a possibilidade de você viver experiências diferentes que você já vive, você potencializa aquilo que você é. Mas muitas pessoas acabam projetando tanto no ter que esquece do ser. E se você, de repente, tiver essa percepção equivocada, eu quero desafiar você nessa noite a olhar onde está o teu foco. Porque a alegria do Senhor é onde nós devemos buscar é no Senhor que nós devemos buscar essa alegria. E o apóstolo Paulo está dando um alerta para aqueles crentes da igreja. Né? E olha o que diz lá em Neemias 8:10, vai ser projetado aí também. E Neemias acrescentou, podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e reparte com os que não têm nada,
com os que nada têm preparado. Esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Tem uma versão que fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria no Senhor é a nossa força, por que você tem buscado alegria em reconhecimento? Tem buscado alegria em ter. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo diz: alegre-se no Senhor. Muitas pessoas têm deixado as circunstâncias da vida gerar correntes na mente, prisões na mente. Sabe aquelas pessoas que sofrem por antecipação? Elas não conseguem se alegrar. Tem pessoas que estão sendo abençoadas por Deus, e eu ouvi, olha gente, eu ouço isso muito. As pessoas começam a abençoar, ser muito abençoadas, elas falam assim: já tem que me preparar que vai vir a aprovação. Já ouviu isso? Certo? Ela não consegue curtir a bênção, porque depois da bênção vem a aprovação, depois da bonança vem a tempestade. Curta a bênção, meu irmão. Sabe por que e tem pessoas que não conseguem se alegrar com a vitória. Sabe, pessoas que têm medo da morte. Uau, tem pessoas que têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer não quero ir tão cedo. Mas não tenho medo não, certo? Eu sei que eu vou... Se eu perguntar aqui, quem quer morar com Jesus? Um monte de gente vai levantar a mão. Quer morrer hoje? Não, espera mais um pouquinho. Não estou com pressa não. Sabe, mas tem gente que vive assim, tem medo do futuro. E agora? Será? Vai todo dia trabalhar apreensivo. Será que agora eu vou ser mandado embora? Será que vai sair aquela lista e o meu nome vai estar lá? Queridos, sabe, eu quero dizer o seguinte: tem muita gente que não consegue relaxar, ter uma vida leve, curtir cada momento. Tem momentos que são muito especiais, que são muito preciosos. Eu acabei de vir agora num tempo de férias com a família, que especial demais. Fazer pequenas coisas que registram, que marcam. Sabe aquele negócio? Meu filho estava tomando um banho, lá eu cheguei pelo lado, tinha um lugarzinho em cima, eu joguei água gelada em cima dele. Ele deu um grito, a minha esposa achou que ele tinha caído, saiu desesperado, e eu rindo do outro lado. Certo? Eu levei um pito depois. Mas foi se alegrar nas pequenas coisas. Sabe? Deixa a vida mais leve. Deixa a vida mais... Porque o nosso Deus, Ele pagou o sangue, aquele preço na cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Sabe? Na presença de Deus, se alegrando com as pequenas coisas. Se alegrando. Sabe? Mas, infelizmente, muitas pessoas têm deixado pessoas e situações e circunstâncias roubar a alegria do coração. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele estava dizendo pela segunda vez, veja ali, ele fala o seguinte, escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim. Ele está escrevendo de novo, porque aquela igreja não tinha entendido ainda, que a alegria deveria estar projetada em Cristo. Não adianta buscar outra fonte da alegria, porque as outras fontes são alegrias momentâneas. A alegria que vem do Senhor, ela é plena, ela é perene, ela é eterna. Não tem ninguém, não tem nenhuma situação, nenhuma circunstância que pode roubar a alegria do seu coração, a não ser que você deixe. O que tem feito você perder a sua alegria? O seu passado? Marcas do passado têm tirado a tua alegria, suas frustrações, decisões erradas que geraram consequências, pessoas que te machucaram, aquela enfermidade, a perda de um ente querido. E aí? O que tem roubado a sua alegria? Lá em Provérbios 17, 22, nos diz que o coração alegre é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Tem pessoas que têm andado oprimido, sabe, faz questão de ficar fechadinho dentro do quarto. De repente nem percebe que está entrando numa depressão. E muitas das depressões são patológicas, mas tem muitos onde as pessoas não estão conseguindo trabalhar com as suas emoções e acabam gerando situações e circunstâncias que o aprisionam. Hoje você está sendo desafiado a deixar a alegria do Senhor ser a sua força.
ser o remédio eficiente nas suas dificuldades. Chega de tentar dar conta de tudo. Entregue o leme da sua vida ao Senhor. Como nós podemos nos alegrarmos no Senhor? Será que é só quando tudo está bem? Não. Quando as coisas estão complicadas também, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos nos entristecer. Tem coisa que entristece, certo? Uma coisa é uma situação que traz tristeza no nosso coração. A outra coisa é eu deixar que essa tristeza domine a minha mente, as minhas emoções. E eu acabo caminhando escravo desses sentimentos. Independente do desafio que temos pela frente, nós sabemos que o Deus que servimos, Ele pode, sim, e Ele nos dá alegria. Queridos, mas voltando para o texto, no versículo 7 a 9, ali eu vejo que caminhar com alegria e confiança requer ressignificar suas perdas. Ressignificar suas perdas. Será que é possível viver sem perdas? Você nunca perdeu nada? Eu não estou dizendo daquelas perdas. Quando eu me converti aos 23 anos. Antes disso, lá em Cascavel, lá em Barbacena. Então, quando você perdia alguma coisa, você dava 3 pulinhos. Quem já deu 3 pulinhos para Salonguinho aqui? Oh, olha aí, olha quanta gente. Salonguinho, Salonguinho. Faz achar essa coisa que eu dou 3 pulinhos, eu não sei como é que era lá. Era um negócio assim. Eu não estou dizendo dessas perdas. Eu estou dizendo de perda emocional. Eu estou dizendo de você perder um relacionamento. Eu estou dizendo de você perder, de repente, um patrimônio. Você perder seu ministério, algo espiritual. De repente, são áreas, ou seja, material. Tua empresa faliu, quebrou teu emprego, um imóvel, um veículo. De repente, você perdeu um casamento emocional, um ente querido, um filho, ou espiritual. Porque as perdas fazem parte da vida. Viver é um risco. Nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. Viver é um risco e as perdas podem acontecer. Agora, uma coisa é eu ter perdas na vida e eu continuar caminhando com os reflexos dessa perda. Essa é uma decisão minha. Quando eu ressignifico as minhas perdas, eu consigo abrir uma janela de oportunidade na minha mente para olhar para frente, para que Deus venha e trabalhe um novo momento na minha história. Você tem caminhado e as perdas têm te escravizado. Se nós não conseguimos evitar as perdas, nós podemos ressignificar elas, para que possamos experimentar a alegria que vem na confiança do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O conceito de perder, ele é muito relativo. Ele é muito relativo. Você pode perder um grande negócio, aí você lá na frente vai ver que aquilo lá era uma grande armadilha. Querido, eu experimentei algo muito especial com relação a algo que eu achei que estava perdendo e estava ganhando. Certo? Porque nós não conseguimos enxergar todos os nuances que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Eu lembro uma situação que eu estava na transição do escritório para a igreja, para o ministério. E a minha ideia era manter o escritório maior, com vários advogados, e eu estava vendo um gerente lá para trabalhar comigo. E eu já estava acertando, irmão aqui da igreja. Acertei com ele, acertei valores, tudo. Certo? E estava muito tranquilo. Sexta-feira, meu dia de folga, levei as crianças para a escola, voltei para casa, voltei para a cama com a minha esposa, colocamos lá um filmezinho, no Netflix, lá eu assistindo um filmezinho com ela, e de repente toca o telefone, era esse irmão. E ele queria conversar comigo alguma coisa. E aí, a hora que eu atendo o telefone, ela ouve a voz dele, a forma como ele abordou aquele tema. A hora que eu desliguei o telefone, ela olha para mim e falou assim, Quando a esposa faz, se eu fosse você, eu não faria isso. Na minha cabeça, estava tudo certo, esquematizado. Mas só que no meu casamento, a palavra do pastor Silvado, que celebrou meu casamento, falou assim, as mulheres têm uma antena a mais. Ouça a sua esposa, ela é modelo aperfeiçoado, ela veio depois. Então, eu falei assim, eu não posso quebrar esse compromisso.
Aí eu falei, tá bom, querida. Liguei para esse irmão, falei, olha, me perdoa, meu irmão, ele estava fechando o escritório dele, ele ia trabalhar comigo. Falei, você me perdoe, mas eu não vou conseguir dar sequência, porque Deus está trabalhando no nosso coração que é não agora. Mas aqui, eu tinha tomado a decisão, mas eu estava um pouco frustrado. Porque eu tinha planejado tudo na minha mente, estava tudo certo. E de repente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu vejo que se eu tivesse com aquela estratégia anterior, eu estava numa grande enrascada. Porque hoje, o que Deus tem feito na minha vida profissional, a leveza que eu tenho trabalhado, tem gerado uma renda maior do que eu tinha antes, com menos esforço, com mais qualidade, com algumas empresas estratégicas que eu tenho atendido com muito cuidado, com muito amor. Eu olho que eu nunca teria pensado na estratégia do que Deus fez na minha vida e que eu tenho vivido hoje. Queridos, às vezes nós queremos impor as nossas vontades, mas o melhor que nós podemos fazer é não se desviar da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Perfeita, boa e agradável. De repente as tuas perdas têm te escravizado. De repente você está aqui nessa noite e você tem olhado para as perdas que o teu casamento gerou até aqui, mas você não conseguiu olhar para os ganhos. E essas tuas perdas têm feito você desistir, tem levado você a falar assim, não quero mais. Eu quero te dizer que quando você ressignificar as suas perdas, e você vai ver que todo o processo de crescimento envolve perdas e amadurecimento, você consegue retomar o projeto inicial de Deus. Porque quando nós desviamos da vontade perfeita de Deus, nós estamos, sim, indo por um caminho que gera consequências. Se você não consegue mudar o seu passado, você precisa mudar a importância das perdas do passado em seu presente e futuro. E onde buscamos essas atitudes? Nas Escrituras. Queridos, quando nós falamos de perda, as perdas estão ligadas ao passado. Você não consegue mudar. Você não consegue reescrever a história. Mas você consegue aprender com o passado para mudar o teu presente e o teu futuro. Muitas pessoas aceitam a derrota e vivem frustradas com as perdas, como se fosse possível reescrever a história do passado. Às vezes é uma verdade tão óbvia, você não vai conseguir mudar. Sabe, eu atendo algumas pessoas e falo assim, eu não consigo me perdoar. O que eu fiz é imperdoável. Eu não consigo perdoar essa pessoa, porque é imperdoável. Eu não consigo me livrar desse pensamento, porque toda hora está martelando na minha mente. E eu falo assim, mas você pensar nisso, você deixar isso escravizar, vai voltar no tempo para você reescrever a história? Não. Então, é uma questão de sabedoria, é uma questão que está tão claro, mas as pessoas têm tanta dificuldade, porque parece que eu gosto de andar escravo das minhas perdas do passado, e com muita facilidade eu caminho pela vida com um chicotinho, me chicoteando. Muitos vivem gaiolas emocionais, porque têm medo de ressignificar as dores e perdas. Então, queridos, lá em João 12, 24, 25, diz lá, em verdade vos digo, se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservar-lhe-á para a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Porque para a semente dar fruto, ela precisa morrer. Ela precisa morrer e ali nascer os frutos. Para você dar frutos, você precisa matar essas perdas do passado. Isso que escraviza, que está travando você de frutificar. Queridos, Deus nos gerou com um propósito lindo para que pudéssemos frutificar e ser bênção nessa terra. Mas se você não está conseguindo experimentar essa alegria do Senhor, é porque possivelmente você está preso a uma semente que você não quer sepultar, a uma marca que você não quer sepultar. Ressignifique isso. Entregue isso nas mãos do Senhor. Tem um filme, Vendedor de Sonhos, tem uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte, que muitas pessoas têm uma dor tão forte que não conseguem perceber
que a libertação dessa dor é retirar o ponto final e colocar uma vírgula na sua história. Tem pessoas que já colocaram um ponto final. Sabe aquelas pessoas que colocaram e falaram assim, olha, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui está resolvido. Meu casamento não tem mais jeito. O meu emprego não tem mais jeito. Eu não vou dar certo na vida. A minha vida já acabou. Colocaram um ponto final. Mas quando nós estamos com Cristo, nós pegamos esse ponto final, a gente coloca uma vírgula. Tira esse ponto, coloca uma vírgula e continua a história. Continua a história agora de crescimento, uma história para cima, buscando a presença de Deus, buscando o agir de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que age, aquele que transforma, aquele que vem e opera milagres na nossa vida. Sabe, colocar uma vírgula é olhar para as marcas do passado, ressignificar as perdas e voltar a caminhar muito mais forte para o futuro. Jeremias 31, 2 e 4 diz lá o seguinte, assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será construída mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Queridos, aqui o povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito. Mas muitos não conseguiam ressignificar aquelas perdas do passado. E eles estavam ali com a perspectiva de uma bênção futura, mas eles ficavam olhando e querendo voltar lá para o Egito, voltar a ser escravo. E o texto diz ali, eu estava com saudade das cebolas do Egito, eu queria voltar lá a comer cebola, mas eu não queria experimentar o maná que Deus estava dando no deserto. O que de repente está faltando na sua vida é você experimentar essa libertação da escravidão do passado, dessas perdas, para experimentar o novo de Deus. Ressignifique suas perdas, ressignifique o seu passado. E para fechar, queridos, eu posso olhar para esse texto e na parte final, versículo 10 e 11, caminhar com alegria e confiança requer tomar posse da graça advinda pelo sofrimento e morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Ele morreu, Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Isaías 53 vai dizer lá, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Queridos, a graça de Cristo está disponível para todos nós. Se você não está tomando posse dessa graça, você está deixando de ser escravizado ou se mantendo escravo. É uma decisão sua, porque o sacrifício de Jesus já foi completo pela minha vida, pela sua vida. Pare de sofrer, pare de viver com essa tristeza, com essa amargura, com esse ressentimento. Pare de viver escravo desse sentimento do passado. Olhe para cima, olhe para o alto. Quando entendemos o significado do sofrimento da morte de Cristo, nós tomamos posse da graça que gera alegria plena na nossa salvação. Sabe, mesmo sentido tendo essa experiência de ver a graça do Senhor disponível a nós, muitas pessoas têm rejeitado dessa graça. Tomar posse da graça de Cristo é viver com uma convicção da fidelidade dEle e das promessas dEle. Você confia em Cristo? Acho que a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você confia em Cristo? Se você confia, a pergunta seguinte é: você tem obedecido integralmente o que Ele tem orientado? Se Ele fala que Ele é a fonte da alegria, o que você deve fazer é buscar com intensidade a presença dEle. Sabe, você ir no teu quarto secreto e você orar, falando: Espírito Santo de Deus, coloque alegria no meu coração. Faça hoje um dia alegre. Sabe, é interessante que o apóstolo Paulo fala assim: alegrem-se no Senhor. Não é espera minha alegria, não, alegrem-se. Uma ordem: alegrem-se em Cristo. A alegria é uma atitude. De repente você está olhando para o lado,
olhando para dentro de você e você tem caminhado insatisfeito porque você perdeu a alegria. Eu quero terminar essa mensagem passando um vídeo para que você assista esse vídeo. Deixa Deus falar ao teu coração através desse vídeo. Where'd you get them? Trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? A alegria do Senhor não pode estar naquilo que você está vendo. Tem que estar naquilo que você é. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, não tem justificativa para você não viver a alegria plena. Se você não tem experimentado essa alegria, essa noite, de repente, você vai precisar tomar uma decisão de entregar o teu coração plenamente ao Senhor. De você deixar essas marcas do passado, você ressignificar suas perdas e não tirar o foco da fonte da alegria, que é o nosso Senhor. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Isaías 41:10 diz lá: por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Você tem experimentado essa alegria? Alegria que vem do Senhor, alegria e confiança que vem do Senhor. Se você não tem experimentado, de repente você está aqui e nós falamos sobre tomar posse da graça e você não sabe o que é isso. Eu quero dar uma oportunidade de você fazer uma oração nessa noite. Porque tomar posse da graça é você reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Você se arrepender dos seus pecados, dizendo assim: eu sei que eu sou pecador e eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Eu queria
que você, se você está aqui nessa noite, enquanto todos estão de olhos fechados, orando, você faça uma oração aí no teu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero experimentar essa alegria que vem do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Traz essa alegria no meu coração. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus lá atrás, graças a Deus aqui na frente, graças a Deus. Mais alguém? Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus. Alguém aqui no lado esquerdo? Louvado seja, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mais alguém? Queridos, agora eu quero falar com você que está aqui. E de repente Deus ministrou teu coração. Você tem vivido triste. Você está decepcionado com o teu casamento. Você está decepcionado no seu trabalho. Você está vivendo o início de uma depressão. Você está vivendo uma opressão, um medo. E a palavra de hoje falou ao teu coração dizendo: busque no Senhor a alegria. Busque no Senhor a alegria. De repente você vai ressignificar as perdas do passado e vai falar assim: hoje eu quero buscar essa alegria no Senhor. E meu casamento vai ser diferente a partir de hoje. Eu quero buscar minha alegria no Senhor, porque no meu trabalho vai ser diferente a partir de hoje. Eu vou encarar essa enfermidade diferente a partir de hoje. Eu não sei qual a sua decisão, mas eu queria que você colocasse também teu coração diante do Senhor. Fizesse uma oração aí, dizendo: Deus, eu entrego essa área na minha vida. Eu quero poder entregar nos pés da cruz essa tristeza, essa desesperança. Eu quero renovar a minha confiança no Senhor. Vamos ficar de pé enquanto nós vamos cantar um cântico. Você que levantou a sua mão, entregando sua vida a Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E você que está tomando uma decisão de buscar essa alegria e confiança no Senhor, sai à frente, vem aqui à frente também. De repente você está aqui, o teu casamento está na corda bamba. Venha dos dois aqui, dizendo: nós queremos sim experimentar o novo de Deus. Pode vir. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Queridos, é um tempo de intercessão, um tempo de entrega, um tempo de colocar nos pés da cruz. Sai do seu lugar. Hoje nós vamos experimentar a alegria que vem de Cristo. Cantemos, louvemos ao Senhor. Sai do seu lugar, Espírito Santo de Deus, age no meio do seu povo. O Espírito Santo está tocando seu coração. Venha. Dos montes, ouçam ecoar o mar, quando o povo se levantar para adorar Cristo Senhor. O tremor dos povos, ouçam as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu Deus está falando no seu coração. Sai do seu lugar. jovens e velhos adorando. Vamos louvar o Senhor. Os céus então se abrirão a Jesus Cristo, o Rei que veio. Abra o coração. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, o som de júbilo faz-nos dançar ao Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. Você pode se ajoelhar, você que está aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar aí também, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor essas vidas. Tudo que está sendo entregue aqui nessa noite. Noite de libertação, noite de restauração, noite de recomeço, noite de realinhar o nosso coração com o Senhor. Deus amado, muito obrigado.
Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. Nós louvamos ao Senhor porque nós podemos se alegrar independente das circunstâncias. As tribulações vêm e vão, as provações vêm e vão, mas o Senhor continua sendo o mesmo, com o mesmo amor, com a mesma graça, olhando para cada um de nós e nos amando de uma forma tão bela, tão infinita, tão inimaginável. Louvado seja o Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor essas vidas que estão prostradas no seu altar nessa noite, pessoas que entregaram a vida ao Senhor. Confirma no coração delas essa decisão, que elas possam sim crescer, conhecer mais ao Senhor e cada dia se aproximar da graça que nós recebemos a partir da morte e ressurreição do Senhor. Deus abençoe esses irmãos e irmãs que estão hoje dizendo: sim, eu quero experimentar essa alegria. Eu estou deixando minha tristeza, eu estou deixando minha depressão, eu estou deixando tudo aquilo que traz tristeza no meu coração. A partir de hoje, nada e nem ninguém vai roubar a alegria do meu coração, porque meu coração está firme no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus. Espírito Santo de Deus, vem e toca os corações, traz restauração, traz nova vida, traz recomeço para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus.